Muito bem, a paz do Senhor. Quero falar aqui um pouco de Jesus e sua missão terrena. Na verdade, eu quero colocar uma introdução aqui. Por exemplo, Jesus quebra tabu. Jesus e a lei. Jesus desmancha protocolo. Jesus e Caifás. Por bem, a palavra de Deus nos deixa bem claro que para Jesus não há barreira. Jesus não tem essa de não pode. Jesus pode tudo, pois ele é o dono de todo o poder. Uma certa vez, Jesus, em sua missão terrena, em pregar o evangelho, ensinando seus discípulos, vem uma mulher trazida pelos judeus, pois ela foi apanhada em adultério. Então, a lei dizia que tinha que ser morta apedrejada. Veja só onde Jesus quebra o primeiro tabu. Naquela época, na lei de Moisés, a mulher que fosse apanhada em ato de adultério era morta apedrejada. Então, os judeus apresentam aquela situação diante de Jesus e diz para Jesus que a mulher tinha que ser morta. Então, Jesus olha para eles e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Então, os judeus ficaram muito decepcionados, pois achavam que Jesus iria condenar aquela mulher. Então, pelo contrário, Jesus salvou aquela mulher da morte. Quebrança de tabu. Jesus quebra aqui o primeiro tabu. Então, mais na frente, em uma outra ocasião, Jesus ia se aproximando de uma cidade chamada Naim. Apareceu uma multidão. No meio da multidão, alguns chorando, pois se tratava de um enterro. Então Jesus aproxima e, movendo-se de íntima compaixão, Jesus se aproxima do caixão, Jesus se aproxima do esquife e toca o esquife. Então, um profeta não poderia tocar em um caixão, mas Jesus pode. Com Jesus é diferente. Jesus, sendo profeta, os profetas antes de Jesus tinham aquele preceito que não podia tocar em caixão, mas Jesus chega e diz: eu posso. E ainda posso mais. Jesus, vendo aquela mãe desesperada, prestes a enterrar o seu único filho, então Jesus chega, movendo-se de íntima compaixão, ele ressuscita o rapaz, ele restitui a vida do rapaz e entrega ele vivo à sua mãe. Mais um tabu quebrado. Depois Jesus entra em Jerusalém e se aproxima de um tanque chamado Betesda. Lá havia muitos coxos, paralíticos e enfermos que esperavam uma suposta situação. Ali, quando as águas eram agitadas, aquele que entrava primeiro dentro daquela água ficava são. Jesus chega e quebra mais um tabu. Ele olha para um dos paralíticos e diz: queres ficar sã? Então o paralítico: sim, Senhor. E Jesus diz: pois tu não vai mais precisar deste tanque não, rapaz. Você pega a sua cama e vai embora. Então aquele paralítico levanta meio que atordoado e sai sem direção. Não se sabe nem se ele acertou com o caminho de casa. O que importa é que ele sai muito maravilhado, pois agora acaba de
receber o bem mais precioso da sua vida, que é a liberdade de poder ir e vir. Então ele encontra-se com os sacerdotes pergunta para ele quem fizera isto. Ele diz: eu não sei, eu só sei é que eu estou são, eu era paralítico, agora posso andar. Ele não sabia nem quem tinha curado ele. Creio que ele ficou em choque, creio que ele ficou ali muito maravilhado por aquele grande acontecimento na sua vida. Então, mais um tabu a ser quebrado. Os paralíticos, os doentes precisavam do tanque, precisavam do mover das águas, mas Jesus chega e cura aquele paralítico. E melhor, era um sábado, não podia trabalhar no sábado. Então os sacerdotes se enfureceram com Jesus, pois ele mandara aquele paralítico carregar a sua cama e não podia, porque era um sábado. Mas não para por aí. Então Caifás se enfurece e prende Jesus. E Caifás se enfurece e incita o ódio da multidão com Jesus. Então crucificaram o nosso Salvador, crucificaram Jesus Cristo, o Nazareno. Quando Jesus está agonizando na cruz, dando seus últimos suspiros, o Satanás sussurra nos ouvidos de Caifás e ele ri consigo mesmo. Eu sei que ele diz por esta forma: agora acabou, agora eu quero ver o que tu vai fazer. Mas não acabou. O Espírito de Deus, o Espírito Santo buzina nos ouvidos de Jesus e fala mesmo nos últimos momentos, na hora da sua maior agonia: ainda há um tabu a ser quebrado. Então o chão começa a tremer, um temporal começa a se levantar, vem grandes trovoada, a terra escurece por um período de tempo. Então a Bíblia diz que nos últimos brados de Jesus, o véu do templo se rasgou. Havia uma grande cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. Então lá só entrava o sumo sacerdote de ano em ano. Mais uma cartada final que Jesus enfurece Caifás. Jesus deixa Caifás ao ponto de dar um infarto. Caifás estava muito enfesado. Agora o véu do templo se rasga de cima a baixo. Aquela separação que impedia do povo entrar, agora rasga de cima a baixo. Ficou a passagem livre para todos quantos quisessem entrar. Lá Caifás guardava atrocidades. Lá Caifás guardava a sua oferta que ele recolhia com usurpação, a oferta que ele recolhia acima da média. As suas atrocidades, a sua corrupção estava guardada no lugar santo, no lugar santíssimo. Então o véu do templo rasga de cima a baixo e fica escancarada para todos. Isto serve para nós até hoje. Hoje nós podemos entrar, não precisamos mais de mediador, não precisamos mais dos profetas, nem dos sumos sacerdotes. Agora o nosso mediador é Jesus Cristo. A cartada final que Jesus dá em Caifás: o véu do templo se rasga de cima a baixo. Agora você e eu e você podemos entrar. A nossa passagem está livre. Então esta é a minha palavra nesta noite. Creio que vai servir de edificação para a sua vida, pois se trata da palavra de Deus nesta noite para o seu coração. Amém.